Olá, muito bem-vindo, mais esse Papo Domingueiro. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que costuma ser, né? Eu, claro, vou fazer algumas aplicações ligadas a princípios do Evangelho, mas eu vou fazer um negócio um pouco mais aberto. Hoje eu vou compartilhar, eu vou explicar o motivo disso, um pouco de tudo que eu pensei, vivi e aprendi essa semana, as experiências que eu tive que foram bem legais. E o motivo disso está muito inspirado num papo que eu tive com a Áurea, que ela trabalha com meu amigo Herculano, tem um restaurante ali em Bento Ferreira, e ela me perguntou: vem cá, mas por que seus vídeos são tão curtos? Eu falei: são curtos porque as pessoas não assistem vídeo longo. É uma crença minha, talvez limitada, né? Mas isso reflete uma crença comum, né? Que a gente está tão acelerado hoje que às vezes a gente não para dedicar tempo a uma coisa que tem valor, né? Se a gente, vamos falar, hoje é domingo, né? É só a gente pensar o tempo que a gente dedica para ler escritura, por exemplo. Parece que pesa aquele tempo, né? Que tem outras tantas milhares de coisas para fazer. Então, para você, tá, Áurea, e para todos que conseguirem então ouvir um vídeo um pouquinho mais longo, esse aqui vai ser um pouquinho mais longo. Eu quero compartilhar um pouco mais de ideias. Essa ideia de desacelerar um pouco, ela bate muito com os ensinamentos do Augusto Cury. Augusto Cury, ele fala que para a gente ter mais leveza, né? A gente está muito acelerado. Inclusive ele fala de uma síndrome que ele chama de SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado, que ele dá uma estatística que é alta, de muitas pessoas envolvidas com isso, porque a gente está turbinado. E o problema disso aí é que a satisfação ela só é alcançada com um número muito grande de estímulos. Então, se você não tem uma gama gigantesca de estímulos, você não se motiva, você não se alegra. Isso é muito ruim, né? Enquanto você pode se alegrar por ver uma borboleta, o outro tem que ver uma borboleta com um efeito sonoro, né? E raios saindo assim para poder... a borboleta. Mas só a borboleta já pode alegrar a gente. Eu queria, inclusive, fazer uma aplicação interessante. Eu fechei 2 processos de coach de vendas essa semana. Um lá na Randon e outro lá no SET. E eu conversei com os 2 gerentes, o Potter lá da Randon e com o André lá do SET, sobre a importância da individuação, né? De trabalhar pensando em cada colaborador como uma pessoa individual. E eu tinha, depois eu comecei a pensar nisso porque eu tinha falado com o André e com a equipe, né, no último dia lá do processo, da importância de sistematizar o trabalho. E eu comecei a pensar: peraí, esse negócio está meio esquisito, né? Como é que eu ensino a criar um sistema, um padrão de trabalho, e ao mesmo tempo eu estou falando com eles para individualizar, ou seja, personalizar o trabalho? E aí eu fiquei pensando, e aí, claro, né, onde estão os princípios mais elevados, as escrituras me ajudaram a entender isso. É interessante a gente olhar na história que houve um evangelho preparatório. Tá? A lei preparatória, a lei de Moisés, era uma preparação para a lei do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo colocou na época que ele esteve aqui na Terra. Então, eram muitos ritos e ordenanças, coisas detalhadas. E as pessoas, elas então entravam nesse sistema, olha só, hein? Aplicando a gestão. Eles conseguiam entrar nesse sistema em preparação para um sistema diferente, um sistema mais aberto, onde cada pessoa, de certa maneira, né, o Evangelho é assim, nós somos nossos próprios juízes, a gente se reporta muito mais ao Pai Celestial. Então, o Evangelho de Cristo, ele volta a pessoa a se reportar ao Pai Celestial. É muito mais aberto, mas é muito mais elevado do que a lei de Moisés, que você cumpre os ritos, né? E aí está tudo certo. Aqui não, aqui é uma coisa de autoavaliação, um negócio muito mais profundo, que é como o Evangelho deve ser. É a sua relação com Deus, que a igreja te ajuda a melhorar a sua relação com Deus, não é com os ritos. E é exatamente isso. Esse é o sistema. O sistema, aqui, ó, de passo a passo, como o André está criando lá, inclusive um manual, né? É uma ideia do nosso amigo Nelson Oliveira, que é o palestrante da nossa equipe especializada em vendas. Um manual do passo a passo para o vendedor. Ele precisa da lei de Moisés primeiro, ou seja, do passo a passo, para depois ele conseguir viver uma lei maior, onde ele vai usar as características, os talentos dele. Existe um básico ali para trabalhar no SET como vendedor. Agora, as características, os talentos pessoais, eles vão aflorar a partir daquela base. Então aí eu entendi, com a ajuda do Evangelho, 2 princípios que estavam para mim um pouco confusos, né? Separar
ou misturar, né, a ideia de individuação com a ideia de sistema, tá bom? Então elas se casam, elas são sequenciadas. A igreja não, aqui é sobre empresa, né? Na empresa a gente trabalha assim, não na igreja. A gente trabalha assim, mas nós vamos aproveitar suas características individuais que vão agregar a esse sistema e fazer ele se tornar cada vez melhor. Outra experiência, eu falei que o vídeo ia ser um pouquinho mais longo, né? Que eu tive, foi muito interessante, receber um convite para participar de uma aula de uma sociedade psicanalítica, do Sumos, e foi uma experiência muito legal. Tá? Inclusive, até botar um momento triste lá que nós tivemos, que eu vou botar uma foto aqui para você ver. Nem pedi autorização para o pessoal botar essa foto. Pessoal, se não puder, vocês falam que eu tiro, tá? Estávamos comendo pizza, né, a parte do lanche. Até curioso, né? Quando eu comecei a carreira, né, em 2012, nós fizemos um evento lá eu não vou falar especificamente, no sul, aqui do estado, 360 professores, né, professores e professoras, mais professoras da educação básica, né? E eu pedi para eles avaliarem o que eles acharam daquele treinamento. Foram 5 horas e pouco que eu falei sobre como aplicar a neurolinguística, né, no processo educativo. E uma das avaliações que eu achei muito engraçada, até comentei lá com a coordenadora do Sumos, tá, que é a doutora Janice Pedra. Eu comentei, né, na aula dela, e que eu pedi a avaliação das professoras, e uma delas falou assim, eu perguntei, o que você mais gostou? Ela falou assim, do lanche. Né? Foi interessante, né? O lanche realmente foi fantástico, né? Mas até a doutora Janice fez uma avaliação muito interessante, né? Que essa pessoa estava se apresentando como uma pessoa que, considerando um processo educativo da vida dela, o que ela valorizou nisso da vida dela foi a comida, que é muito provável que ela ia para a escola por causa da merenda. Uma situação que, infelizmente, acontece com muitas pessoas. Então, que a comida era mais importante do que ela estava aprendendo. Tudo bem, foi interessante. Ela falou, isso foi uma avaliação muito sincera, né? E ela falou assim, de uma forma até positiva para mim, foi bem legal. Mas, tudo bem. Aí tivemos a aula na sexta-feira, lá com a doutora Janice Pedra, que foi fantástica, e aí me convidaram para ontem, o dia inteiro, de 9 às 9h30. Fui lá e foi excelente, aprendi muita coisa, tá? Eu quero realmente me associar e me aproximar mais do pessoal, vou participar do grupo de estudo de psicanálise do Sumos, que está sendo colocado aqui, né? Doutora Samira e doutora Rose, que vão coordenar. Quero até fazer uma indicação aqui, né? Se alguém aqui ou em Belo Horizonte, eles têm sede em vários lugares, né? Pensar em psicanálise, pensa aí no pessoal da Sumos, que é show. Mas eu quero destacar, né, como hoje é domingo, eu estou puxando sempre a sardinha aqui para a questão da religião, né, ou das coisas ligadas ao Pai Celestial. Mas foi interessante, o seguinte, eu expliquei para eles que eu não ia hoje, porque hoje é domingo, eu guardo o domingo. Eu falei, olha, eu poderia até me organizar, se eu fosse fazer esse curso com vocês, né, que eles incluem uma aula no domingo, né, para conversar com o pessoal da igreja, eu tenho responsabilidades aqui, embora muitas vezes eu vou a lugares, assim como se não tem outro jeito, eu continuo guardando o domingo lá onde eu estou, né? Mas que não é o caso, amanhã eu tenho compromisso na igreja, eu vou para a igreja, e assim, a gente tem às vezes uma expectativa de que esse tipo de postura vai ser recebido de uma forma negativa. Isso foi um assunto que a gente discutiu na aula lá na igreja hoje, na aula que eu dei, que existe uma ideia geral de não dar valor a Jesus Cristo. Eu entendo que muitas pessoas não valorizam, né? Mas isso, de certa maneira, é uma ilusão também. Eu vou falar a respeito disso. Quando eu comentei esse fato, né, eu mandei uma mensagem para o pessoal no WhatsApp, e aí eu agradeci pela oportunidade de estar lá com o pessoal, né, de estar lá na aula e tal, e de poder participar. Escrevi assim, né, valeu pessoal, foi um prazer estar com vocês, ótima aula amanhã. E aí as duas coordenadoras, né? Primeiro a doutora Samira falou assim, obrigada, um bom domingo a você também. Quer dizer, uma coisa bem tranquila, né? Não houve lá e nem aqui o fato de estar guardando o dia do Senhor ser uma coisa considerada uma coisa negativa. E mais interessante ainda depois, a doutora Rose, que é a outra coordenadora, disse o seguinte, obrigada, caro colega em Cristo. Eu achei bem legal, né? Então, quer dizer, existe valor, né? Em meios que a gente acha que não, a respeito de Cristo. E aí, para minha alegria maior ainda, me mandaram uma chamada, né, chamada A Cor da Vida, que é um programa não à rádio, programa Profetizando Vida. Achei interessante isso. A importância de Deus na formação da psique da criança. Olha que interessante, né?
que esse programa seria no domingo, que é hoje, 24, 8 horas da manhã. Pois é, então, essa ideia, né, de que Jesus Cristo não tem valor, é uma ideia que às vezes não é necessariamente verdadeira, tá? É muito interessante quando você se expressa como cristão, muitas outras pessoas vão fazer isso. E para fechar, está ficando longo mesmo o vídeo, né? Vamos ver se você já está aguentando, se você conseguiu ficar até aqui, tomara que sim. Eu estava na igreja hoje e me ocorreu uma outra coisa interessante. Tinha um garotinho brincando, o Heitor, na minha frente, na fila da frente, com um caminhãozinho. Na verdade era um trator. E ele começou a fazer um barulhinho, olha que interessante, um barulhinho para o trator. E ele fez um barulho que não me pareceu muito barulho de trator. E o meu impulso foi ensinar para ele como é que trator faz barulho. E eu comecei a pensar depois sobre isso. Olha como a gente não está dando valor ao que o outro traz. A gente quer sempre colocar o nosso jeito de fazer as coisas, né? Então que isso possa ser uma reflexão para nós, para a gente. Não tem importância nenhuma o trator ter aquele barulho que ele fez. Mas eu queria, eu me controlei, né? Ensinar ele a fazer barulho de trator. Já pensou que troço ridículo, né? Mas isso às vezes acontece. Às vezes eu me vejo assim, quando eu estou fazendo, por exemplo, um processo de coaching, e a pessoa está preenchendo uma ferramenta de coaching, eu quero dizer como ela vai preencher. Não se está preenchendo errado, mas se vai fazer bolinho, risquinho. É um negócio que a gente tem esse ímpeto, né? De querer dizer ao outro como ele tem que fazer as coisas. Algumas coisas precisa, mas tem coisa que não precisa não. Pode permitir a individualidade. E para fechar, na verdade, me ocorreu uma outra experiência, que eu quero fechar com esse assunto, né? Uma esposa compartilhou comigo essa semana das frustrações dela sobre questão financeira, sobre querer que as coisas acontecessem mais rápido. E eu fiquei pensando, porque eu vejo que o sofrimento que ela traz nessa fala não corresponde ao marido que tem a mesma situação, né? Não é a fala dele. E eu comecei a pensar, por que os dois estão na mesma situação e estão vivendo essa situação de uma forma diferente? E aí é um princípio que eu tenho falado bastante, eu quero só fechar com ele, que isso depende do foco. Depende para onde você está olhando. Tá? Depende se você está olhando, ou seja, a escala de valor que você dá para cada coisa que tem na sua vida. Porque às vezes tem coisas boas acontecendo que você não está desfrutando porque você está olhando coisas ruins que você está sofrendo. A gente pode escolher o foco. Tá bom? Então, para fechar, o papo é esse. Um vídeo um pouquinho mais longo, com princípios para a vida, né? Que tem a ver também com essa nossa vida junto com o Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, até o próximo papo. Tchau.